Hoje nós vamos falar sobre um tópico extremamente importante, não somente para as engenharias, mas também para o nosso cotidiano. Nós vamos falar hoje da ótica. Como nós sabemos, essa é uma área da física que estuda a luz. A luz em suas diversas formas e a luz em seus diversos efeitos. A ótica está preocupada com vários aspectos. A gente poderia enumerar aqui o que a ótica está preocupada. Primeiro, ela está preocupada na produção da luz. Como que a luz é produzida? Então, a produção da luz faz parte do escopo da ótica. Depois, ela está preocupada, uma vez que a luz é produzida, ela está preocupada em utilizar a luz, tá certo? Então, ela está interessada em entender como que a luz pode ser manipulada. A manipulação da luz, através dos instrumentos ópticos, através dos elementos ópticos. E, obviamente, para que a gente possa entender isso, é necessário que a gente entenda a interação da luz com a matéria, porque a única forma da gente poder manipular a luz vai ser entendendo como que ela interage com a matéria, não é? E entendendo tudo isso aqui, nós somos capazes de entender os fenômenos chamados fenômenos ópticos. Aqueles que a gente enxerga como seres humanos e aqueles que a gente não enxerga. Então, nós vamos começar essa parte do curso, primeiro falando um pouquinho sobre produção de luz, né, que é extremamente importante a gente ter uma ideia não somente do que é o fenômeno luz, que nós aprendemos em eletromagnetismo, né, que são ondas feitas de alguma maneira de eletricidade e de magnetismo que se sustentam, mas é importante a gente entender como que de fato nós podemos trabalhar além da luz natural, com as luzes que nós produzimos artificialmente. Depois, obviamente, nós vamos estudar um pouquinho os fenômenos mais comuns quando se diz respeito à luz. Reflexão, refração, difração, interferência, são fenômenos que hoje eles passam muito além da ciência, eles estão terrivelmente embebidos na tecnologia, né? Todos nós aqui temos CD player, DVD player, tudo isso é baseado em fenômenos ópticos, na verdade, tá certo? E nós queremos entender um pouquinho de toda essa fenomenologia, de toda essa ciência que é a ótica. Então, nós vamos começar falando um pouquinho da produção da luz. Mas antes de eu falar da produção da luz, deixa eu dizer para vocês que o estudo da ótica, ele não é novo. Ele, na verdade, é um estudo milenar, tá certo? Ele vem desde quando se tentou entender coisas, por exemplo, por que o Sol tem essa cor que ele tem, por que o céu tem a cor que tem, por que a gente enxerga o reflexo na água, não é? Isso deveria ser interessante para os primitivos seres humanos, como que eles olhavam a água no lago e viam a própria imagem, né? Aliás, eu acho que a ótica é que permitiu a curiosidade do homem ser despertada, né? Ele observa as estrelas, isso tem ótica, tudo isso, na verdade, é muito antigo. E o que acontece? A ótica ela vem desde os gregos, né? De alguma maneira, Arquimedes, por exemplo, já utilizava certos conceitos que ele aprendeu, seja na prática, empíricos, né? Mas ele conseguia utilizar raios de luz para realizar certos fenômenos que ele queria. Na Idade Média, onde o mundo árabe prosperou, nós tivemos cientistas árabes como El-Haytham, que produziu, estudou, investigou, entendeu o que era raio de luz, entendeu leis básicas, não é? Que permitiram construir, como por exemplo, a câmara escura, até chegar na Renascença, onde nós tivemos Descartes, entendendo que a luz se propagava em linha reta e que dali era necessário ou era possível fazer uma teoria geométrica para a própria ótica,
tá certo? Depois em Newton, nós temos Huygens, nós temos Fresnel, nós temos Maxwell, que a gente falou, mas Maxwell foi mais uma interpretação, e aí vai. Snell, que entendeu determinados princípios. Então, a história da ótica ela é bastante rica e ela estende por mais do que um século. Ela é uma dessas ciências que estende por milênios, tá certo? E, obviamente, o conhecimento acumulado é que permite hoje a gente fazer o uso da ótica nas telecomunicações, fazer o uso da ótica no lazer, fazer o uso da ótica na indústria, não é? Fazer o uso da ótica na saúde e fazer o uso da ótica, obviamente, para entender todo o universo que está ao nosso redor. Então, a ótica, do ponto de vista histórico, ela é bastante rica e nós vamos mencionar ao longo dessas 2 aulas que comporão o módulo de ótica, não é? Vamos falar um pouquinho de alguns personagens importantes. Vamos começar falando da luz, produção da luz. Existem 2 formas da gente produzir luz. Existe a forma natural, que na verdade aí nós não produzimos, a natureza nos fornece. E existe a forma que a gente diz artificial. Ambas as formas de produzir luz terminam com o que a gente precisa, que é um raio de luz ou um feixe de luz. Um raio de luz normalmente é uma linha de luz, né? Quase uma entidade sem dimensão. Só uma linha que se propaga é chamado de um raio. O feixe é uma composição de raios vindo de uma fonte extensa ou de uma fonte pontual. Então é esse flash, né? Esse facho que a gente observa quando se liga a lanterna é um feixe de luz, não é somente um raio. Ele é composto de muitos raios. Mas, naturalmente, nós temos fontes de luz interessantes, como é o caso do Sol, como é o caso das estrelas. E, artificialmente, nós temos, por exemplo, a luz incandescente, nós temos a queima, produção química, né? Através da reação química nós somos capazes de produzir luz. E nós temos hoje algumas lâmpadas, alguns tipos de lâmpada, que passa pela incandescente, fluorescente, o LED, que mais recente, que contribui muito com a nossa produção de luz hoje em dia, não é? E o laser. Então, tanto as fontes de luz natural quanto as artificiais sempre se baseia num processo de transformação de energia. Então, a produção da luz sempre está baseada num processo de transformação de energia, tá certo? Todas as fontes, elas se baseiam dessa forma. E aí pode acontecer várias coisas, né? Você pode ter, por exemplo, energia química. Então, você tem química, energia das ligações químicas se convertendo em luz. Então, essa é uma conversão da energia química em luz. Exemplos disso, o vagalume é um exemplo disso, né? Aquelas pulseirinhas que a gente usa aí nas cestinhas, que quebra, mistura 2 líquidos e elas ficam emitindo luz, aquilo de alguma maneira é energia química se convertendo em campos eletromagnéticos, que como nós vimos, é a luz que a gente consegue enxergar. Às vezes nós temos energia nuclear se convertendo em energia luminosa. Um exemplo disso é o Sol. O Sol, ele tem vários processos de produção de energia, mas um deles é que a energia, à medida que ele muda, à medida que ele produz elementos químicos diferentes, ele tem um saldo de energia enorme que pode ser convertida em energia luminosa. Às vezes nós temos energia elétrica, que é uma das formas mais convencionais da gente produzir luz, tá certo? E, obviamente, você pode perguntar, mas aí a produção da energia elétrica vem da produção, da conversão de energia mecânica em potencial elétrico capaz de movimentar as cargas, tá certo.
Às vezes a cadeia que a gente precisa para transformar a energia é uma cadeia mais complicada. Às vezes eu tenho luz se convertendo em luz. É interessante, mas existe muito. E às vezes eu tenho uma combinação de todos esses processos acontecendo e gerando a luz para a gente. Eu não vou falar muito da energia química, não vou falar muito da nuclear, mas vou falar um pouco da elétrica, porque hoje é um desafio para as engenharias produzirem luzes, produzirem fontes de luz mais econômicas, mais estáveis. E você vê que o que você paga para produzir luz é essa conversão de energia que acontece. Então, desta forma, nós vamos falar mais das lâmpadas que existem no sentido de ilustrar um pouco a produção de luz. Então, nós vamos falar de lâmpadas aqui. Tá certo? Nós vamos falar como que funcionam as lâmpadas para você entender como que é essa produção. Então, nós vamos falar primeiro da lâmpada incandescente, né? Então, eu vou falar aqui incandescente. É um tipo de lâmpada. Depois eu vou falar da fluorescente. E depois eu vou falar dos LEDs, que são os diodos emissores de luz, né? Está invertido aqui, diodos emissores de luz. Lighting Emitting Diodes, do inglês. E eu vou falar um pouquinho das 3 fontes para vocês, para você entender como que é toda essa produção de luz. A incandescente, ela se baseia em, primeiro, você tem que começar com uma energia elétrica. E essa energia elétrica vai ter que se converter, de alguma maneira, em energia mecânica, em calor. E o calor da matéria, através desse chacoalhamento das cargas, vai ser capaz de emitir luz. Então, a lâmpada incandescente, ela se baseia em ter aqui um filamento, né? Esse filamento normalmente é encapsulado, né, no bulbo da lâmpada. E o que nós fazemos é passar corrente elétrica nele. Quando passa corrente elétrica, tem um efeito Joule, que nós aprendemos, aquece. Significa que os átomos, que são cargas, são acelerados, estão em constante movimento, elétrons chocam-se contra elétrons chocam-se contra a rede, contra os átomos que constituem o filamento. Portanto, tem que ser um material que suporta isso, suporta aquecimento sem fundir, sem se romper. E quando eu tenho esse movimento agitado das cargas da matéria, ela emite luz. Então, o que acontece na luz incandescente? Primeiro, eu gero corrente elétrica, então eu tenho energia elétrica. Então, que eu vou mostrar a sequência aqui. Primeiro eu começo com elétrica, depois eu produzo térmica, através do aquecimento do filamento, e finalmente, dessa térmica, produz luz, produz radiação eletromagnética. Essa é a sequência de conversões que eu tenho numa lâmpada incandescente, tá certo? E aí, como eu disse, daqui, desse processo, emite-se luz e você tem aí muitas das casas sendo iluminadas com essa lâmpada incandescente. Depois vem a lâmpada, então esse é o princípio da... E aqui o que acontece? Eu vou perdendo energia, eu injeto uma quantidade de energia por unidade de tempo e vou obtendo uma quantidade de energia térmica, que não é 100%, e aí dessa uma fração se converte em luz. Esse processo aqui é que dá origem à eficiência. Tá certo? A fluorescente normalmente é um tubo que pode ter geometria diferente, não tem problema. Dentro desse tubo tem átomos de mercúrio, tá certo? E aí, ali dentro, nós fazemos o seguinte. Novamente, a gente começa com energia elétrica, produzindo uma descarga no gás, tá certo? Então, normalmente eu tenho aqui, vou aplicar um potencial, vou fazer elétrons saírem desse filamento aquecido e colidirem com os átomos de mercúrio. Então, essa energia elétrica produz energia mecânica, que é o movimento dos elétrons, eles vão lá e excitam. Então, eles viram energia eletrônica, que a gente chama. Eles acumulam energia dentro da distribuição de carga dos átomos de mercúrio que estão aqui dentro do gás, que faz parte desse filamento. Aí, essa energia eletrônica, ela não é estável, ela volta, o átomo volta, ele adquire essa energia, aí ele volta como ele era, então ele emite luz. Só que ele emite luz
na forma de luz basicamente ultravioleta. Então a primeira é luz ultravioleta que ela produz. E essa luz ultravioleta não é boa, não ilumina, pelo menos não somos sensíveis. Aí o que acontece? Aí dentro aqui do tubo tem um pequeno material químico, né, que em geral é um sulfeto, que a gente chama de fósforo, e essa luz ultravioleta incidindo sobre esse pozinho branco, excita quimicamente o pozinho branco, as moléculas, elas emitem de novo luz branca, luz visível. Então, na luz fluorescente, nós temos uma cadeia de produção. Você vê, tem até luz convertendo-se em luz, através da matéria, obviamente. E o resultado é que uma luz sai. Sempre essa luz tem um espectro, né? Tem uma cor característica, mas é assim que funciona a luz fluorescente. O LED, normalmente, ele é diferente de tudo isso. Começa com uma corrente elétrica. Então tem que passar a corrente. Só que essa corrente elétrica, quando passa numa junção, né? Em geral, aqui tem uma estrutura que tem materiais e eu faço elétrons caminharem aqui. Nessa junção, que é chamada junção semicondutora, eu excito o material produzindo o que nós chamamos de pares elétron-buraco. Então eu tiro o elétron no material, excito, quando eles se recombinam, emite luz. Aí produz luz. Na recombinação desse sistema, produz luz. Eu excito passando elétron, eu sou capaz de excitar de um lado e do outro, tem características diferentes, então eu sou capaz de excitar a falta de elétron e a produção de um elétron, que a gente chama elétron de condução, e na recombinação ele emite luz. Aí sai luz daqui, tá certo? Dependendo do material, sai um tipo de luz diferente, com cor diferente. E se eu combino as cores, eu posso ter luz branca. Você vê, sempre é um processo de conversão de energia. E a eficiência cresce. Se eu tivesse que fazer uma curva, a eficiência estaria crescendo, indo da luz incandescente, passando pela fluorescente, chegando até o LED. Tá certo? E o que é essa eficiência? Essa eficiência que nós chamamos, tá certo? Então a eficiência vem daqui para cá, é realmente, aqui no caso eu sempre começo com uma certa potência elétrica, que é uma quantidade de energia por unidade de tempo, e eu termino com uma potência luminosa. E o que acontece? Quanto melhor é a conversão dessa potência elétrica na potência luminosa, mais eficiente é a minha fonte de luz. Tá certo? Então, uma vez que a gente produz a luz, nós podemos agora começar a investigar as suas propriedades ao interagir com a matéria. Tá certo? E são vários fenômenos que acontecem. Às vezes se eu pegar uma luz, por exemplo, uma luz incandescente, né, como vocês sabem, ela tem um filamento, aí ela tem aqui uma base, aí ela tem um bulbo de vidro para permitir a luz passar. Se eu vier aqui e colocar um obturador, toda a luz que essa lâmpada emite, eu só obtenho um pequeno facho, tá certo? Que é o que nós chamamos de um raio de luz. Quanto menor é isso aqui, mais próximo ele é de um raio de luz. Isso eu posso fazer com qualquer fonte. Qualquer uma das fontes, eu posso obter um raio de luz. Então, obtido o raio de luz, existem várias formas de trabalharmos a ótica a partir desse raio de luz. A primeira parte dela é chamada a parte ótica geométrica. A ótica geométrica, ela está preocupada de como a luz se propaga. E ela usa o fato de que a luz anda em linha reta. Então, do fato da luz andar em linha reta, luz, né, ela propaga-se, vamos dizer assim, em linha reta. Essa é a base da chamada ótica geométrica. Tá certo? E dessa ótica geométrica,
do fato dela andar em linha reta, nós vamos aprender a desviar esses raios, compor, unir, separar através dos chamados elementos ópticos, né, que trabalham com a ótica geométrica. Mas essa não é a única parte. Existe a chamada ótica física. A ótica física, ela, na verdade, usa a natureza ondulatória da luz. Então a gente usa o fato de que aqui só nos interessa a forma com que a luz se propaga. Aqui nos interessa a natureza da luz. Então a gente usa a natureza ondulatória da luz para estudar certos fenômenos que acontecem quando a luz interage com a matéria, tá certo? E aí nós vamos estar interessados em fenômenos, né? O fato de ser natureza ondulatória e a onda é de natureza eletromagnética faz com que a gente venha estudar determinados fenômenos que vão acontecer, como é o caso da interferência ou da difração e outros mais que aparecem devido a esse fenômeno ondulatório. Então nós vamos ver aqui nessa parte do curso um pouquinho de cada um pouquinho de ótica geométrica, um pouquinho de ótica física, para poder prepará-lo para estudar esses tópicos mais a fundo. O primeiro fenômeno que a gente vai estudar, devido ao fato da luz andar em linha reta, é o fenômeno chamado sombra. Todo mundo sabe o que é uma sombra, né? Quando a gente tem luz e tem um objeto, e nós produzimos uma sombra, que é um local onde aparentemente a luz não existe. Vamos imaginar que a gente tem um objeto aqui, tá certo? Aqui nós temos o chão, nós temos uma haste, tá certo? E o que vai acontecer? Nós vamos jogar o que nós chamamos de um feixe de raios paralelos sobre esse objeto. Eles estão vindo inclinados, né? Estão vindo do Sol, provavelmente. Não importa, eles estão chegando aqui. Só que nós observamos que, como eles andam em linha reta, existe uma parte dos raios que são obstruídos, né? Fazendo com que, né, após passarem por esse objeto, existe um raio aqui, que é o último a passar, que é esse que vem aqui, passa bem na borda aqui e chega aqui. Essa região que nós não podemos ter raios aqui, ela ficará não iluminada, tá certo? E isso devido ao fato de que os raios andam em linha reta e, portanto, é fácil de ver aonde um obstáculo que não transmite a luz, que não é transparente a ela, vai produzir aqui uma região que é chamada região de sombra. Então, devido ao fato dos raios andarem em linha reta, não é? Então eles vêm de alguma fonte, tá certo? E atingem um objeto, uma parte consegue iluminar ao redor do objeto, outra não. Essa parte onde não se consegue é a sombra. A sombra, como vale a ótica geométrica para cada um desses raios, utilizando geometria plana, nós somos capazes de olhar a sombra e determinar um monte de coisa, como por exemplo a inclinação desses raios. Tá certo? Foi assim que o pessoal utilizou esse tipo de fenômeno para ver a variação da inclinação do Sol durante o percurso do dia. E com isso, variando o tamanho da sombra, né? Porque se esses raios viessem aqui agora, não teria sombra, não é isso? Então, durante o dia eu posso posicionar isso de tal maneira que a sombra varia. Então, eu sou capaz de monitorar esse movimento relativo Sol-Terra. E, aliás, estudando a sombra, o pessoal conseguiu, inclusive, entender como é a variação da posição relativa do Sol à Terra, não somente nas estações do ano, mas ao longo do dia, né, com essa variação. E, ao longo do dia, estudando a variação de uma sombra, eles conseguiram fazer o primeiro relógio de Sol, porque dependendo do momento do dia, esses raios têm uma inclinação diferente, não é? Devido ao movimento da Terra,
ou movimento relativo Terra-Sol. E aí, então, esse fenômeno pode ser utilizado, inclusive, para medir tempo. Então, esse é o fenômeno chamado sombra. Existe um outro chamado penumbra, que nós não vamos ver aqui, que é dado que você tem uma fonte extensa, existe uma região que nenhum raio consegue atingir, é a sombra. Existe uma região que alguns raios conseguem atingir, que nós chamamos de penumbra, mas nós não vamos investigar esse fenômeno por simplesmente você poder depois entender isso uma vez que você entende a sombra. Existe um outro fenômeno extremamente importante, que é a reflexão. Esse acontece devido ao fato que, quando a luz interage com certos objetos, ela não consegue penetrar, ou penetra muito pouco, voltando ao meio do qual ela originou. Um exemplo disso são os meios metálicos, né? Se eu tenho uma superfície metálica bem polidinha, sem ranhuras, a luz vem, ela interage e volta. Nós não vamos estudar os fenômenos de interação em detalhe. No final, nós vamos ver um pouquinho sobre essas interações, né? Depois de ver a ótica física. Mas são materiais que existem e pode-se observar, né, nesses materiais, você tem materiais que a gente chama de espelhos, são materiais que têm uma reflexão, tá certo? Que a gente chama especular, porque são espelhos. E aqui, né, raios de luz que chegam, vamos pegar um único raio que chega aqui, de uma certa fonte, ele vem e volta para o seu meio, e o que é interessante, que se observa, não apenas se observa, mas a gente pode provar isso, que o ângulo de incidência, que nós chamamos de I, que é o ângulo com relação a uma reta imaginária normal a essa superfície, é igual ao ângulo de reflexão. Então, nesses materiais, você vê que para cada raio, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E isso permite, então, que, dado um espelho, você possa, se esse espelho é plano ou se esse espelho é curvo, você tem efeitos diferentes nos raios que emergem. Nós sempre estamos assumindo, não é? Que você tem uma quantidade de raios vindo e incidem sobre pontos diferentes de um espelho. E aí eles emergem. Mas deixa eu imaginar aqui um exemplo. Vamos supor que nós temos um espelho plano aqui. E aqui você coloca um objeto, uma fonte de luz. E aqui você coloca um observador. Um observador, normalmente, nós representamos por um olhinho. O que acontece dessa fonte de luz ou desse ponto? Raios de luz vão emergir para todos os lados. Em cada um desses pontos, ele vai interagir segundo essa lei. Então, alguns vão voltar sobre eles, outros vão bater e vão voltar, e alguns vão chegar aqui e vão atingir o observador, tá certo? Então, existe uma coleção de raios que vão chegar no ângulo correto de serem refletidos. Não é toda a luz que sai do objeto que vai atingir o observador, apenas uma parte. Mas para esse observador, ele tem a sensação que o objeto está do outro lado do espelho. Por quê? Porque ele só enxerga a luz, ninguém disse para ele que esse raio, ele vê e imagina que o raio anda em linha reta. E esse processo aqui, né, a gente chama isso que ele enxerga da imagem do objeto real. Então, enquanto aqui eu tenho um objeto que ou ele emite luz própria, ou ele está emitindo luz que vem de uma outra fonte que o iluminou, tá certo? Parte dessa luz chega ao observador e o espelho plano tem essa característica de fazer com que o observador veja a imagem atrás. Então, todo dia de manhã, a hora que você olha um espelho, você tem a impressão que você está atrás da mesma distância. E a razão disso é porque os raios que saem de você batem e voltam. E é como se eles tivessem vindo de uma imagem virtual que está além do espelho. Mas, na verdade, tudo isso acontece devido à lei da reflexão que está acontecendo. Tá certo? Muito bem. Eu tenho vários tipos de espelho
que eu posso criar superfícies que têm essa propriedade. O principal é o espelho plano. O espelho plano tem essa característica interessante. Então aqui está o espelho plano. O espelho plano, ele é dado uma coleção de raios que vem de um objeto, de uma fonte, não importa qual, todos eles emergem, né, no mesmo ângulo e, portanto, a gente diz que você não distorce a imagem. Esse é o chamado espelho plano. Mas eu posso ter uma superfície que não é plana, que ela é esférica. Então, vamos imaginar aqui uma calota esférica como um espelho, tá certo? Então, se eu tenho um espelho que é assim, o que acontece? Ao contrário do espelho plano, onde você tem uma reta normal, a superfície sempre é igual em todo, aqui não, aqui em cada ponto, imagine que nós vamos mandar agora uma coleção, só para facilitar, nós vamos mandar uma coleção de raios de luz, formando um feixe, que a gente chama de feixe de raios paralelos. E o que acontece? Nesse ponto, você tem uma normal aqui, portanto o raio vai emergir nessa direção. Nesse ponto aqui você tem uma outra normal, ele vai emergir numa outra direção. De tal maneira que você vai ver, esse aqui vai voltar sobre ele mesmo e a gente vai ver que os raios, na verdade, emergem tendo as suas continuidades convergindo para o mesmo ponto, não é? E o que acontece com a superfície esférica dessa natureza, que são chamados espelhos esféricos, é que eles pegam os raios, eu vou agora pintar de preto, os raios que saíram daqui. E aí você observa que o que aconteceu é que os raios saem divergindo, né? Eles convergem num ponto que está atrás do espelho. Esses espelhos são chamados espelhos convexos. E, na verdade, a imagem parece ficar distorcida, parece ficar diferente daquela observada aqui. Nós não vamos fazer o traço das imagens, mas é possível. E você pode ter agora uma superfície contrária, que é, né, o lado interno de uma colher. Se você tiver o lado interno de uma colher e mandar aqui um conjunto de raios, obedecendo à lei de que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, então você vai ver que aqui ele é normal, ele está todo mundo vindo aqui, tá certo? Mas aí ele bate aqui, aqui é a reta normal, então esse raio vem, todos eles vão emergir aqui. Então esse emerge aqui, esse emerge aqui, esse emerge aqui e esse emerge aqui. Então eles todos parecem, enquanto esse dispersa os feixes que vêm, esse converge os feixes que vêm. Então esse aqui é chamado espelho côncavo. Tá certo? E o que é interessante é que todos esses espelhos, na verdade, obedecem essa regra. Para cada raio, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Só que como a superfície muda, né, quando eles são uma superfície esférica, você acaba tendo os feixes se dispersando e, na verdade, se unindo apenas num ponto virtual, que é o chamado foco, tá certo? E que está além do espelho, no caso do espelho convexo, e que está na parte real do espelho, no caso do espelho côncavo. O ponto onde isso focaliza, nós podemos mostrar que é o raio do espelho dividido por 2. Isso aqui é parte de uma esfera. A gente chama de espelhos esféricos. Então eu desenhei aqui, esse seria o raio da esfera, seria maior do que o ponto onde esses feixes convergem. Na verdade, essas superfícies, elas permitem a gente manipular a distância entre os raios de luz que vêm de um feixe através da reflexão. Tá certo? E aí tem muitas aplicações para esses espelhos e para a propriedade da reflexão. Bom, esses são só tipos de espelhos, nós vamos ter depois condição de fazer uma atividade brincando um pouco mais ou praticando, eu diria, um pouco mais com as leis da reflexão
tanto numa superfície plana, como numa superfície esférica convexa, ou uma superfície esférica refletora côncava, tá bom? Mas essa é a lei básica da reflexão que nós temos que lembrar sempre. Mas a reflexão não é o único fenômeno que está acontecendo com os raios de luz. Existe um outro, que chama-se refração. A refração, não é? Ela ocorre quando os raios de luz passam de um meio para outro. Então, isso vai passagem de um meio para outro. Portanto, eu tenho que estar lidando com meios capazes de transmitir a luz. Então, são os chamados meios transparentes. Então, passagem de um meio para outro. Quando os raios de luz passam de um meio para outro, acontece uma coisa interessante, que é um desvio, que é chamado refração. Então, imagine que eu tenho aqui um meio, aqui eu tenho um outro meio, por exemplo, ar e vidro. E como que a gente caracteriza esses meios? Normalmente nós caracterizamos esses meios através do chamado índice de refração. O índice de refração de um meio nada mais é do que a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz naquele meio. É assim que a gente define. E os meios, quanto mais denso, ou dependendo da sua constituição, eles retardam mais ou menos a luz. Então, a velocidade da luz no vácuo é a máxima que a gente pode ter. Passando por um meio, essa velocidade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. É como se o meio fizesse um dragging assim, né, da luz. E, então, o índice de refração é sempre maior, igual que 1, porque nós não temos meios ainda tão triviais que sejam capazes de acelerar a luz. Nem seria possível. Mas a tecnologia está fazendo muita coisa hoje. Então imagine que eu tenho aqui um meio que tem índice de refração N1 e aqui um meio que tem índice de refração N2. Normalmente nós temos uma interface, a gente caracteriza por uma reta normal essa superfície e um feixe de luz chega nesse meio num determinado ângulo e emerge num outro ângulo. Esse aqui continua sendo o ângulo de incidência e isso agora passa a ser o ângulo de refração. Tá certo? Então você tem um ângulo que é o ângulo que o raio faz com a reta normal aqui, que a gente chama ângulo de incidência, e aqui tem essa refração. Snell estudou muito esse fenômeno e determinou que o produto do índice de refração pelo seno do ângulo de incidência no meio de incidência é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo da refração. Então, esse aqui é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de refração, que nós chamamos de I e chamamos de refre, que é a refração. Essa aqui é uma lei, tá certo? Uma lei importante. Deixa eu escrever ela importante, então vou escrever de novo, tá certo? Então a gente tem que o índice de refração no meio incidente vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração no meio pelo qual o raio refrata vezes o seno do ângulo de refração. Tá certo? Essa lei é chamada lei de Snell. Nós não vamos nos ater muito a ela, mas ela é importante, tá certo? E depois vamos fazer algumas atividades, que é a lei da refração, ou lei de Snell. É uma quantificação desse processo de desvio do raio de luz ao passar de um meio para outro. Esse é o fenômeno de refração. E aí acontece várias coisas que eu quero mostrar para vocês agora, não é? Que advém desse fenômeno de refração. Uma delas é que se eu tiver um bloco transparente, como um vidro, que tem uma certa espessura, e eu venho aqui e jogo um feixe de luz com um certo ângulo, ele refrata e emerge, tá certo? E o que se observa é que ele emerge paralelo a um desvio lateral. Ele incidiu nessa direção
e emergiu nessa direção. Então, há um desvio lateral do feixe, que nós chamamos de delta. E isso é devido à refração. Então, esse desvio lateral acontece. Se você pegar um bloco de vidro e começar a chacoalhar, você vai ver que parece que a imagem do outro lado vai de um lado para outro, sem mudar de forma. Isso acontece devido à refração. E é o chamado desvio lateral quando nós passamos por um bloco transparente. E ele acontece devido à refração. Normalmente, isso chama-se bloco de faces paralelas. Faces paralelas. Então, a luz, ao passar por um bloco transparente, mais denso que o ar, normalmente o índice de refração cresce com a densidade da matéria. O vidro é mais denso que o ar. A água é mais denso que o ar, então eles acabam tendo o índice de refração maior. Quanto mais matéria eu tenho, parece que isso segura mais a luz, diminuindo a velocidade, aumentando o índice de refração. Então esse aqui é o fenômeno da refração num bloco de faces paralelas e o desvio que eu tenho é o chamado desvio lateral. Desvio lateral dos raios de luz. Como eu tenho um objeto de um lado da janela, não é? Ele está emitindo raios de luz, ele sofre um desvio lateral, então parece que o objeto está mexendo. Tá certo? Porque a gente enxerga os raios de luz que vêm dos objetos. Se eles sofrem um desvio, a gente enxerga o desvio. Muito bem, então esse é um fenômeno da refração que acontece toda hora que você vê aí, que você pegar um objeto que tenha faces paralelas e isso acontece. Muito bem. Existe um outro fenômeno que acontece devido à refração. E agora imagine, eu vou explicar esse para vocês, chama-se reflexão total. E eu vou pedir que vocês se imaginem no interior de uma piscina. É um fenômeno de reflexão que acontece devido à refração. Tá certo? Então chama-se reflexão total. Imagine que você está no interior da piscina. Então vamos pegar uma piscina, desenhar uma piscina aqui. Ela está com água até aqui, tá certo? Está com água até aqui. Aqui tem um passarinho, você está enxergando o passarinho e você está aqui no interior. Se você olhar para cima, o raio que vem do passarinho consegue passar, chega até você, você está enxergando tudo. Aí você começa a enxergar, olhar lateralmente, começa a ver a paisagem. Então aqui tem uma árvore que está lateral aqui na piscina, né? Então aqui nós temos uma árvore bonita, uma flor. Então você olha aqui, na verdade aqui você vê um raio que vem aqui, depois ele vem para cá e você consegue enxergar a flor. Mas acontece um fenômeno interessante. Claro que aqui nós temos ar e aqui nós temos água. O índice de refração da água é maior do que o do ar. Vai chegar uma hora que você olha aqui e simplesmente você vê de volta o fundo da piscina. Então você vê raios que vêm do fundo da piscina e chegam até você. Eles não são capazes de escapar da água. Esse fenômeno aqui chama-se reflexão total. Quando você tem a luz vindo do interior aqui da piscina, tá certo? Vem do interior da piscina, chega numa hora, se você lembrar, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, né? Aqui no caso, se você lembrar que eu escrevi, o índice de refração da água vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice do ar, que é praticamente 1, vezes o seno da refração. Chega uma hora que esse feixe aqui não consegue sair, tá certo? Por quê? Porque o índice da refração da água é maior do que 1. Vezes um número que é menor que 1, às vezes ele chega a dar 1. Então chega uma hora que esse feixe queria sair, mas a refração dele é 90 graus, porque o seno dá 1. A partir daí ele reflete para baixo. E isso chama-se reflexão total. Então chega uma hora que a lei da refração obriga o feixe a permanecer no interior do meio de maior índice de refração.
Isso chama-se reflexão total. O feixe não consegue escapar daquele meio. Eu usei a piscina para explicar um pouquinho, porque você pode dar um mergulho, olhar, e você vai ver que chega uma hora que parece que a superfície da água é um espelho. Você começa a ver de novo o fundo, devido à reflexão total. Mas tem uma aplicação muito importante, que são as fibras ópticas. Fibra óptica é um tubo de vidro, né? Então eu tenho um tubo de vidro, no qual injeto luz. Então luz foi injetada nesse tubo de vidro. Uma vez que ela é injetada, ela entra dentro. Se esse ângulo aqui é tal que acontecerá reflexão total, o feixe de luz não escapa mais do tubo de vidro, né, permanecendo no seu interior, sofrendo uma sequência dessas reflexões totais e se propagando por ele. Então a chamada reflexão total, ela não acontece no meio metálico, ela acontece no meio que é capaz de propagar a luz. E acontece sempre que a luz quer escapar de um meio de maior índice de refração, como é o caso do vidro, para um meio de menor índice de refração, no caso o ar. E aí a luz se confina. E é por isso que a gente consegue usar um tubinho de vidro, que em princípio é transparente, e confinar a luz dentro dele numa fibra óptica. Isso aqui é uma fibra óptica que é capaz de confinar os raios de luz pelo processo de reflexão total. É uma aplicação extremamente importante e advém da refração. Isso advém da refração dos objetos. Tá certo? Muito bem. Agora, existe um outro processo de refração que acontece quando eu não tenho faces paralelas. Eu estou falando de um prisma agora. Eu tenho um prisma. Ele é uma geometria onde eu tenho um objeto que tem um certo índice de refração, só que tem um ângulo entre as faces, não é faces paralelas. E quando eu mando aqui um raio de luz, ele sofre uma refração, aí ele sofre outra refração. Na primeira ele se aproxima da normal, na segunda ele se afasta da normal. Então, ele sofre um desvio angular, enquanto no sistema de faces paralelas nós tínhamos um desvio lateral, aqui nós temos um desvio angular dos feixes de luz. Eles realmente se propagavam numa direção, agora você vê, ele está se propagando na outra. E isso acontece devido ao ângulo, devido a duas refrações sucessivas, tá certo? E esse desvio, ele é extremamente interessante. E o prisma, obviamente, o fato de quando você não tem faces paralelas e a luz está tentando se propagar de um meio para outro, nesses sistemas que o meio transparente não tem faces paralelas, nós podemos produzir desvio angular, vai ser extremamente importante já já, a hora que eu falar para você sobre o efeito das lentes, não é verdade? Muito bem, esse desvio, essa refração que acontece no prisma, ela é interessante por várias razões. E uma delas, que você está acostumado a ver, quem nunca brincou com prisma deve brincar, é que se eu jogar aqui um feixe de luz branca, não é? Significa muitos raios de luz branca, a gente observa que aqui vai acontecer as diversas refrações e tudo isso, mas do lado de cá nós vamos notar que vai emergir luz com cores em direções diferentes. Tá certo? Então, a vermelha vai sofrer um desvio menor, a azul vai sofrer um desvio maior, e entre a vermelha e a azul, nós teremos diversas cores, passando por diversas cores. Tá certo? Então, vem do vermelho, menor desvio, para o azul, ou violeta, maior desvio. Isso é o que a gente chama da separação espectral da luz. Esse processo aqui chama-se dispersão. A dispersão da luz, ela é um fenômeno interessante. Tá certo? A dispersão é um fenômeno interessante
Porque ela ocorre exatamente devido ao fato de que a refração depende da cor. Lembra que nós falamos lá atrás, quando falamos da constituição eletromagnética da luz, que dependendo da frequência ou do comprimento de onda, nós temos uma cor diferente. Acontece que cada cor ou cada comprimento de onda tem um índice de refração diferente. E esse diferente índice de refração causa um desvio diferente no prisma. É por isso que nós temos o prisma separando as cores. Porque cada componente, cada cor, cada frequência, vai ter uma refração diferente. E vai então se separar quando nós olhamos a uma distância maior após sofrer o desvio angular. Tudo isso é devido à refração, bem conhecido. O índice de refração da luz azul é maior do que do vermelho, portanto, se você vê a minha lei de Snell, quanto maior o índice de refração do meio, maior vai ser o desvio. E quando a gente é capaz de calcular aqui, utilizando a lei de Snell, na primeira face e na segunda, fato que nós não faremos nessa aula introdutória, mas você poderá fazer na sua atividade, isso causa, obviamente, a dispersão da luz. A dispersão da luz, ela tem aplicações fantásticas. Só para você ter uma ideia, a capacidade de dispersar a luz deu origem a toda a física moderna. Deu origem ao entendimento da luz que vem da matéria, quando eu consigo separar as diversas cores. Esse, então, é o fenômeno de dispersão. Não se esqueça, dispersão é uma refração que depende da cor, depende do comprimento de onda. Muito bem. Agora o que eu vou fazer é explicar para vocês uma das maiores aplicações da refração, que são as lentes. Lentes é uma forma muito interessante da gente manipular os raios de luz. Vamos imaginar uma seguinte situação. Vamos imaginar que eu vou pegar um prisma pequeno, que tem um certo ângulo. Deixa eu dizer para vocês que quanto maior é o ângulo do prisma, maior será o desvio angular do feixe. Então eu vou botar um prisma aqui que tem um ângulo, aí eu vou botar um prisma aqui embaixo que tem um ângulo menor, aí eu vou botar aqui um bloquinho de faces paralelas, e aí eu vou criar o oposto do lado de cá. Então do lado de cá eu vou botar de novo um prisma um pouco menor, e aqui embaixo um menorzinho. Aí eu vou pegar e vou jogar aqui um feixe de raios paralelos. Então eu estou jogando aqui um feixe de raios paralelos, tá bom? Esse último feixe você não está enxergando, mas ele está passando pelo último prisma aqui. O que acontece? O desvio angular desse vai fazer com que esse feixe venha para cá. O desvio angular desse, esse aqui, nós vimos, se ele incidir normal, ele não vai desviar. Esse aqui vai desviar menos do que aquele, porque o prisma agora tem um ângulo diferente. Então ele vem para cá. E esse aqui vai produzir um desvio angular para cá. E esse aqui vai produzir um desvio para cá. Então o que acontece? Se eu combinar o ângulo entre as faces desse elemento transparente, eu consigo pegar todos os raios que vêm daqui e convergir para um único ponto. Esse é o princípio das lentes. As lentes procuram pegar e criar elementos transparentes com determinadas geometrias que fazem com que os feixes convirjam, os feixes que caminhavam paralelo agora passam a convergir ou divergir, dependendo de como eu coloco essas faces. Tá entendendo? Então, combinando desvio angular com desvio de uma face paralela, eu sou capaz de fazer todo mundo, toda a luz vir para um único ponto, e aí eu posso manipular de várias formas. Esse é o princípio das lentes. Então, as lentes são elementos transparentes que têm determinado índice de refração e fazem com que os feixes possam ser manipulados. As principais lentes que a gente tem, elas são compostas. Claro que eu não combino aí prismas, eu faço uma superfície contínua, são as chamadas lentes esféricas. Elas são as mais comuns. E as lentes esféricas são mais comuns pelo seguinte, porque elas são mais fáceis de serem fabricadas e ela é, na verdade, um conjunto desses prismas, não é? De tal maneira que quando vem luz,
paralela ou não, elas são capazes de convergir para um único ponto, tá certo? Produzindo o que nós chamamos de focalização da luz. Tá? Essa distância que tem daqui até aqui é o que nós chamamos de foco da lente. Então, a lente é um meio transparente com uma geometria esférica, aqui no caso das lentes esféricas. Existem outros tipos, parabólicas, assim por diante. E quando ela consegue convergir os raios, nós chamamos de lente convergente ou positiva. Os oculistas, né, os oftalmologistas, eles usam muito as chamadas dioptrias, que tem a ver com o foco e tem a ver com a capacidade da lente em convergir raios de luz ou não. Então, essas aqui são as chamadas lentes convergentes. Existe uma lei que conecta a geometria, o índice de refração do material com o foco que você é capaz de produzir. Essa equação chama-se equação do fabricante de lente. Essas aqui são chamadas lentes convergentes. Tá certo? Ou convexas. Convergentes ou convexas. Mas, vamos imaginar, eu parti de prismas angulados assim, e fui amenizando o ângulo, não é isso? Entre as faces. Saí de um valor daqui, saí desse valor aqui, que se você vê no desenho, parti para zero no centro da lente e voltei a fazer. É assim que essa lente funciona. Agora, eu poderia fazer o contrário. Eu poderia, ao invés de colocar prismas assim, colocar prismas contrários. Então, eu poderia produzir uma geometria que, ao invés de ter uma superfície esférica como aquela que eu mostrei, tem o contrário. Aqui é como se fosse lá no extremo um prisma, aí isso vem o contrário, os prismas estão invertidos. Nessa situação, quando eu pego os raios que vêm, eles sofrem duas refrações, uma na primeira superfície e uma na segunda, de tal maneira que eles emergem da lente divergentes. Eles não mais convergem. Tá certo? Na verdade, quem converge é a prolongação dos feixes. Tá certo? Eles saem em direções tal que eles divergem. Se eu pegar e fizer a prolongação dos feixes, eu vejo que todos vão convergir para um determinado ponto aqui. Mas só a prolongação deles. Porque os feixes, o feixe paralelo, com raios paralelos que veio, eles divergiram. Eles agora se afastam. Mas eles, na verdade, têm um ponto comum aqui. Então o foco, eles nunca focalizam. O foco é imaginário. É o que nós chamamos de um foco negativo. Tá certo? E se eu chamei aquelas lentes de positivas, essas são chamadas lentes negativas. Ou divergentes. E o médico, quando você vai lá e ele diz que vai usar uma lente negativa para corrigir seu olho, é porque ele está usando uma lente que tem esse tipo de geometria, de tal maneira que o conjunto de refrações faz com que os feixes divergem. Tá certo? Essa lente, ela também é chamada de uma lente côncava. E aí vai depender se uma superfície é plana, a outra é côncava, então ela é plano-côncava, ou ela é bicôncava, e assim por diante. Mas tudo isso são efeitos da refração. E é interessante que, combinando essas lentes, nós podemos fazer os instrumentos ópticos. Tá certo? Eu só vou mostrar um exemplo, que é um telescópio. Então eu vou combinar aqui lentes para montar um telescópio. Então como que eu vou fazer? Eu vou imaginar aqui, que aqui vem lá no infinito tem uma estrela que está mandando raios de luz. Eu vou pegar agora, botar uma lente, essa lente vai focalizar esses feixes, tá certo? Todos ao redor desse ponto. Agora eu vou pegar e vou botar uma lentezinha pequena aqui.
capaz de transformar de novo esses raios em esse feixe que agora convergiu, tá certo? Em um feixe paralelo menor. Então, o que eu fiz? Eu peguei e trouxe o tamanho de um objeto grande para ser pequeno. Isso é um chamado telescópio. Pode ser o inverso. Os raios podem estar vindo aqui de um objeto pequeno e eu ter uma ampliação. É o princípio do microscópio. Então, usando essas lentes, usando essa manipulação toda, eu crio uma infinidade de instrumentos ópticos. E olha que sem os instrumentos ópticos hoje em dia, nós não poderíamos fazer quase nada. E muitos de nós que utilizamos esse aparelhinho aqui que está na nossa face, que é um óculos, junto com a lente do cristalino do olho, forma um instrumento óptico capaz de melhorar a nossa visão em casos como nós vamos ver mais adiante, a hora que eu explicar um pouquinho do olho. Bem, então nessa aula nós exploramos um pouco os raios de luz se propagando pelo meio, pela matéria, e dois efeitos que são principais, que é o efeito da reflexão e o efeito da refração. Espero que você tenha entendido um pouco o geral desses dois fenômenos ópticos muito importantes para se trabalhar com os raios de luz. Na próxima aula, vamos entrar um pouquinho mais a fundo no porquê dessas coisas, na chamada ótica física. Até lá!